Olá, para quem não me conhece, ou seja, todo mundo, eu sou aquele pai que está tentando ajudar a filha na catequese. Pode parecer piada, mas eu estou aqui para isso, para ajudar. E eu sei que tem muito pai com dificuldade, então estamos aí. Se alguém puder seguir meu exemplo e aproveitar alguma coisa que eu falar aqui, beleza. Se não puder, paciência, deleta e pronto, muda de canal. Outra dúvida da minha filha é sobre a linguagem bíblica. Ela não entende muito aqueles dizeres, afinal, é coisa de 2.000, 3.000, 5.000 anos atrás. É muito difícil para uma criança que tem internet, celular, WhatsApp, entender que Jesus fala: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Se deixar, ela leva a agulha para o zoológico e vai passar no camelo. Então não dá. É difícil mesmo, tem que explicar às crianças. E a gente está aqui para isso, para dar uma força, para dar um empurrão, ainda que seja morro abaixo, escada abaixo. No caso aqui, a gente vai falar sobre depois que Jesus morreu. Ela me perguntou: Jesus morreu, e aí? Falei: bom, Jesus morreu, mas os apóstolos continuaram pregando. Os 11 que sobraram e os outros que não eram apóstolos, mas discípulos. 11 porque todo mundo sabe que o Judas suicidou. Uns falam que ele jogou as moedas fora, que ele gastou as moedas, mas ele suicidou, então ficaram 11. E eles saíram pregando pelo mundo. Naquele tempo o mundo era menor. Não, seu animal, o mundo não era menor que cresceu, não. O mundo conhecido era menor. Você vê que não tinha apóstolo na América. Era Oriente Médio, Ásia e Europa. E no caso aqui, vamos falar da Península Ibérica, países que são muito católicos, não por acaso, Espanha e Portugal. Sabe por que eles são católicos? Sabe quem pregou a palavra de Jesus lá? Pedro, o primeiro Papa. Isso está na Bíblia? Acho que não. Estou aqui para contar para vocês. Pedro foi pregar na Espanha e em Portugal. E aí vem essa historinha de passagem de Pedro. Está lá Pedro pregando em Portugal, todo entusiasmado, quando ele vê uma cena que chama atenção. Um punhado de portugueses rodeando uma pobre mulher para apedrejar a mulher. Minha filha já assustou, arregalou cada olho desse tamanho. Apedrejar por quê? Bom, tempos diferentes. Naquele tempo, sua mulher adúltera, ou seja, traiu o marido, era apedrejada. Já pensou, meu amigo, hoje em dia? Ia faltar pedra. Nego ia brigar para ser dono de pedreira. Nego ia falar: poxa, gasolina não, eu quero uma pedreirinha, vender cascalho. Hoje, graças a Deus, não tem mais isso. Ah, mas vão dizer: ah, mas país islâmico, lá na África, no Saara, ainda tem isso, apedrejar a mulher. E não, por acaso, lá é só areia. Não tem pedra, é só areia, haja pedra. Mas voltemos a Pedro. Pedro se assusta, chega lá e vê aquela situação. Mas Pedro já é experiente. Pedro passou por isso com Jesus. E viu naquele momento, naquele lugar, a chance de aplicar o que aprendeu. Estão lá os portugueses rodeando a coitada da Manuela, vamos chamar ela assim. A Manuela aprontou, levou o bacalhau para passear fora de casa e está lá a turma jogando perto da Manuela. Então Pedro, como continuação de Jesus, interpôs-se entre a multidão violenta, a multidão, aquela horda de bárbaros e a pobre Manuela. Levanta o braço e fala com uma voz professoral: aquele que nunca errou, que atire a primeira pedra. Ele só ouve o assovio, vap, a Manuela cai no chão, uma brecha na testa, um tijolo desse tamanho que o Joaquim jogou. Pedro fica até sem fala. Mas eu fiz tudo certo, Jesus falou assim, funcionou. Comigo não funcionou, por quê? E Pedro volta-se para Joaquim e pergunta com a voz bem mais modesta: mas Joaquim, meu filho, você nunca errou? E Joaquim responde num tom muito sábio: dessa distância, jamais. A gente volta depois, um abraço.